Olá, gente. Meu nome é Amanda, eu sou discente do curso de Ciência da Computação. A gente vai continuar dando as aulas aqui do módulo 2. Nessa aula, a gente vai ver sobre vetores no Portugal. Então, essa aula é muito importante e de extrema clareza para vocês terem ideia de como é a base da lógica de programação. E é isso, vamos começar a aula. A gente parte de um problema, né? E se precisamos guardar 50 nomes e criar 50 variáveis, que a gente viu na aula anterior, né, sobre os laços de repetições. Porém, eles não guardam aquilo em algum lugar do programa. E se você quiser pegar esse valor em algum outro momento, você vai ter que entrar naquele bloco de novo. Então, a gente vem para o conceito, né, de um vetor. Pense nele como um prédio ou uma gaveta, né, ali do seu gaveteiro. E ali você tem várias gavetas e no prédio tem vários andares. Cada andar desse equivale a um elemento. No primeiro andar, no segundo andar. Então, mas ele é em apenas em uma variável. Só que essa variável vai ter um índice. Desse índice, que no caso, por exemplo, do prédio, vai ser o primeiro andar, o prédio o segundo, e na gaveta seria a primeira gaveta, a segunda gaveta. Você abre e tem algo lá dentro. Você fecha, mas ela equivale a uma coisa só. E a partir disso, a gente precisa agrupar esses dados e usamos uma coleção de dados voltado para o programa, né? E o que é uma coleção de dados? É uma estrutura que permite armazenar e organizar múltiplos valores dentro de uma única variável. Lembrando que vetor é apenas uma coleção de dados, tem algumas outras coleções de dados que a gente pode se ter dentro de um programa, como lista ou tupla que vê em Python, mas aqui em Portugal a gente vai ver apenas o vetor, que isso também vai dar base para vocês entenderem lá em Python de como funcionam as listas, as tuplas e tudo mais. E o vetor? O vetor é um primeiro tipo de coleção de dados. Ele tem como característica, né, armazenar múltiplos dados em um único tipo, como eu falei, e aí você pode declarar ele como inteiro, ou real, ou caractere. É usado também bastante em dicionário. E ele tem um número fixo, um tamanho fixo, no caso. Você define quantas posições ou índices você vai querer dentro daquele vetor. Como eu sempre gosto de dar o exemplo da você sendo um professor, então pense assim que você quer guardar 3 notas de um aluno, e aí vai repetir, aí você vai mixar tanto a estrutura de repetição quanto as condições. Daí você teria o valor da nota, né, agregado a cada um do índice do vetor, e eles são ordenados. Então, ele começa do zero, vai até onde você definir, no caso. E aqui a gente tem a sintaxe, né, do vetor. Como eu falei, aqui a gente coloca o nome do vetor que você quer, poderia ser aluno, nome, qualquer coisa que você imaginar, livro, e o tamanho. Esse tamanho aqui você define quanto você quer, ou às vezes você pede também para o usuário. E aqui eu dei um exemplo, né? Real. Real é o tipo da variável, né? E notas e 3. Esse 3 ele cria três eh, caixas, né? Para vocês entenderem melhor ali dentro da memória, para ficar dentro dessa variável. Então, quando for nota zero, vai ser um valor, quando for notas e um, vai ser outro valor, e sucessivamente. Para isso, a gente também tem como acessar essas posições. Você coloca, o valor da variável, né, dentro de um índice, e a partir disso você pode acessar, o que está dentro desse vetor através dos índices. Se vou no caso que eu coloquei da nota, né, nota zero vai ser 7,5, da nota um vai ser 8 e da nota 2 vai ser 6,5. E como eu expliquei lá no início, isso te traz uma ordenação e te facilita também na hora tanto de armazenamento como memória, como na hora do programa para acessar. E aqui nesse slide a gente fala sobre os vetores e laços, que é a combinação que é bastante utilizada pelos programadores para você fazer na hora do seu código.
Então, aqui a gente declara uma variável, né, um vetor, no caso, que ele tem 3 posições, né? Daí você usa um laço de repetição para e começa no zero e vai até o 3. No caso, aqui ele vai digitar, pede para escrever, digite a nota, né? E aí vai colocar esse o i mais 1 é porque geralmente o vetor ele começa no índice zero. Então, para a pessoa, para o usuário, isso não como eu posso dizer, ele pode se confundir. Então, para ele é melhor ficar de uma maneira organizada e a gente sempre coloca esse mais um porque inicializa no 1. Então, digite a primeira nota, e digite a segunda nota, e digite a terceira nota. Se não tivesse esse mais um aqui, ia começar no zero. Então, nem seria beneficente para o usuário. Por isso que a gente coloca esse mais um, zoom. E aí, leria a nota que você colocou ali dentro do vetor e alocaria naquele índice, no caso do zero, do 1 e do 2. A partir daqui, aqui é para exibir o vetor. Aqui você só fez a leitura do que está ali dentro. E aqui vai exibir as notas que você colocou aqui em cima no código, né? E aí vai fazer o para inteiro igual a zero, o i tem que ser menor que 3 e para somar mais um, o i mais mais. E aqui vai ser escreva, nota, né? Aí aqui, como eu expliquei do i mais um, né? Para colocar a primeira nota, e aqui seria o valor que você colocou aqui em cima, das 3 notas, né? No caso. E aqui é para exibir esse vetor como inteiro, como um todo, né? Vai exibir as 3 notas, não apenas uma. Se eu fizesse sem um laço de repetição, você poderia ter mais linhas de código, né? Porque, por exemplo, você ia escrever e aí ia ter que botar a nota e o índice que você queria, né? Aí ia botar escreva, nota no 1 e nota 0. No caso, aí na segunda ia escrever a mesma coisa. Então, você teria mais linhas de código. E isso aqui é para facilitar e para ter uma clareza mais no seu código na hora que você está programando ali. E a conclusão disso tudo, né, é que os vetores eles guardam muito dados, né? Eu dei um exemplo pequeno aqui, mas pensa em big techs, eu penso em empresas que trabalham com muitos dados. Então, é de extrema importância e facilidade para o programador, esses vetores. E os laços, eles geralmente são usados para percorrer essa esses vetores. Então é sempre por isso que a gente gosta de ver esses dois conteúdos juntos, né? Porque você vai usar eles bastante juntos e para programar e para facilitar ali na hora de você entender seu código. E é isso, por hoje a aula foi mais curta, como eu disse também, essa aula é bem curtinha, porque são apenas vetores. E na próxima aula a gente vai aprender sobre funções no Portugal. E para finalizar, também temos atividades, né? Aqui eu deixo 3 atividades para vocês fazerem que utiliza vetor, que são os números primos, que pede para o usuário inserir 5 números inteiros, você vai armazenar em um vetor e em seguida mostrar quais deles são os números primos. Então, como eu falei anteriormente, vocês vão usar os vetores e os laços de repetições para fazer esses exercícios aqui. E aí tem os números pares e ímpares para vocês fazer também esse exercício. E uma frequência de vogais. Essas vogais aqui, como eu falei anteriormente, o vetor ele pode tanto ter números inteiros, reais, ou também do tipo caractere. Então, não tem problema nenhum. Lembrando que todos esses exercícios vão estar na nossa sala do Classroom. Então, façam para ter a praticidade, né? A prática e principalmente para fixar o assunto, para você entender melhor o assunto. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.